Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou tratar de um assunto que é a questão da crucificação de Jesus, né? Alguns YouTubers, né, têm a tese de que Jesus é uma lenda, foi escrita para os romanos, o Evangelho foi escrito para os romanos, e ali a crucificação de Jesus é uma maneira de revelar aos romanos que Jesus era Deus. Então, é uma maneira de glorificar Jesus. Então, o romano vendo aquilo, ele vai identificar Jesus como Deus, porque ali é uma maneira de glorificar a pessoa. Bom, essa visão, ela tem na cabeça, mas isso rende na internet, isso dá acesso, as pessoas gostam de ouvir, mas, enfim, é uma total inversão da ordem, né? Eu vou trazer aqui alguns fatos que mostram isso, né? Como sendo uma total inversão. Bom, uma das primeiras pinturas cristãs que nós temos mostra ali o que seria um asno crucificado, uma representação obscena, popular, né, porque é uma pichação, que foi encontrada em 1857 no Monte Palatino. E ela ridiculariza a crença cristã de alguém crucificado. Tá? John Crossan, ele se refere a que a cruz era símbolo subversivo da vergonha, de modo que somente no século IV é que a cruz começa a ser usada como símbolo cristão. Por isso é que demorou. Você não vai ter simbolismo da cruz ali. Aparece esse simbolismo aí, né, do século II, né, desse texto aí do Anaxamenos venera seu Deus, que é o que diz esse grafite lá no Palatino, né? Mas isso é de um crítico, não é de um cristão. Né? Tertuliano, em sua apologia, ele diz assim: já houve quem afirmasse que adoramos a cabeça de um jumento. Essa tolice foi dita por Cornélio Tácito, no livro quinto de sua história, em que, discorrendo sobre a guerra dos judeus, tratou de sua origem. Ele contou que, saindo os judeus do Egito, ao andarem pelo vasto deserto da Arábia, tiveram sede sem que pudessem encontrar água. Foi então que viram alguns jumentos selvagens. Indo após algumas pegadas, encontraram água. Agradecidos pela guia do jumento, consagraram sua cabeça como Deus. Sendo os cristãos algo semelhante aos judeus, os perversos têm dito que também adoram a cabeça de um jumento. Então, essa referência do Tertuliano é interessante porque casa com o grafite do Palatino, né? Que tem ali a adoração de um jumento. Então, Tertuliano está se referindo a uma narrativa, essa dos judeus, que foi difundida por um alexandrino chamado Apião, que ridicularizava os judeus e esse Apião ele recebeu uma resposta do Flávio Josefo no Contra Apião. E aí fala dessa questão aí da ridicularização. Martin Hengel trata da crucificação romana como símbolo de humilhação. Ele diz assim: a crucificação era agravada ainda mais pelo fato de que, com muita frequência, as vítimas servirem de alimento para besta selvagem e aves de rapina. Dessa maneira, a humilhação era completa. O homem moderno dificilmente entende o que significava para alguém da antiguidade sepultamento e desonra que acompanhava essa recusa. Cícero, em Prohabilio Puerdolionis, diz assim: a mera menção à cruz é indigna de um cidadão romano e um homem livre. Cícero define a crucificação como crudelissimum taeterimum que supplicium, o mais terrível e aterrador suplício, e como um suplício de escravos. Tá? Isso aparece no livro do Giuseppe Barbaglio, né? O político e filósofo romano Cícero considerava a crucificação a punição mais cruel e aterrorizante que poderia existir. Né? Edward Gibbon menciona esse texto, essa passagem de Cícero, e comenta: um instrumento das torturas que eram infligidas apenas aos escravos estranhos tornaram-se objeto de horror aos olhos de um cidadão romano. E as ideias de culpa, dor e ignomínia estavam intimamente unidas à ideia da cruz.
a piedade mais do que a humanidade de Constantino, logo aboliu em seus domínios o castigo de que o Salvador da humanidade condescendera em sofrer. Tom Holland, Tom Holland tem o livro dele, Domínio, né? Ele escreve assim: nenhuma morte era mais excruciante ou mais desprezível que a crucificação. Ser pendurado nu por longo tempo em agonia, com feias e inchadas pápulas nos ombros e no peito, incapaz de espantar os clamorosos pássaros, era o pior destino que os intelectuais romanos podiam imaginar. E era isso que o tornava tão adequado como punição para os escravos. Sem tal sanção, toda a ordem da cidade poderia desmoronar. O luxo e o esplendor recebidos por Roma dependiam, em última instância, de manter aqueles que o sustentavam em seu devido lugar. John Mayer destaca que a crucificação é mencionada por Joséfo, Tácito, pelos evangelhos, os escritos de Paulo, e representa um evento embaraçoso para a igreja primitiva, que precisava desenvolver vários argumentos teológicos para superá-lo. Porque como é que a pessoa ia conseguir novos adeptos se o líder do movimento havia sido crucificado? Tinha que ter todo um malabarismo para isso, né? Paulus, no Digesta 3,5, se refere à crucificação como summum supplicium. O madeiro sobre o qual colocavam o condenado para receber os açoites era denominado de madeiro miserável, e o reservado para a crucificação era chamado de madeiro da infâmia. Isso daí aparece no Rain Com. Sêneca chama de infelix lignum, ou madeiro funesto. Está lá no livro do Giuseppe Barbaglio. Então, essas são as referências que dizem que ser crucificado, de forma alguma, significa honrar ou divinizar uma pessoa. É exatamente o contrário disso. É considerado a pior humilhação que uma pessoa poderia sofrer. É só na perspectiva dos romanos lá do século I. Muito obrigado, então.